Olá, estudante do terceiro ano do ensino médio do Distrito Federal. Meu nome é Vinícius, eu sou professor de filosofia aqui da rede. E diante desse momento que estamos enfrentando o coronavírus, precisamos ficar em casa. Mas não podemos ficar desamparados das nossas aulas, não é mesmo? Então, por conta disso, para pensar no Enem, no vestibular, no PAS, nós desenvolvemos aulas de filosofia online, da seguinte forma, destinada ao terceiro ano, com temas. Esses temas estão divididos para pensarmos sobre a ciência, a ética, ideologia e política. São 4 temas da filosofia que nós vamos estudar aqui juntos. Esses temas vão produzir uma atividade, mas nós precisamos conhecer sobre os 4 temas e durante a apresentação desses temas nós vamos produzir a nossa atividade. Essa atividade se chama Infozine. Vocês podem colocar aí no Instagram, no Facebook, @Infozine, que você vai conhecer um pouco de como acontece a produção desses zines numa escola pública daqui do Distrito Federal. Mas o nosso zine em específico, nós vamos usar uma folha de ofício branca ou uma folha do seu caderno, fica a seu critério. Você vai dobrar essa folha em 4 partes. Primeiro dobra ao meio, depois dobra ao meio novamente. E aí a gente tem esse formato aqui. Nesse formato da folha dobrada, você vai começar por essa boca do papel aqui, ó, por cima. E aí, quando você abrir, a sua atividade vai estar visualizada, completa. Então, por exemplo, a nossa primeira aula, que é sobre ciência, ela vai ser o primeiro tema nessa atividade do Zine. Então, você vai dividir o seu Zine em 4 partes e começar com o tema da aula de hoje, que é sobre ciência. Mas o que é ciência? Qual o papel da ciência nos dias de hoje? Como podemos pensar a ciência frente a esses desafios da modernidade, não é mesmo? Então, nosso tema, seu primeiro tema para você anotar na atividade vai ser sobre. Bom, vocês podem pensar, por exemplo, que a sua folha de papel, a sua atividade, ela está dividida aqui. Vamos supor que isso aqui seja a sua folha de papel. Você vai dividir ela, dobrar no meio, depois dobrar ao meio novamente. E aqui você vai colocar a sua primeira aula, depois a segunda, depois a terceira e, por fim, a sua quarta aula. Então, a aula de hoje aqui, ó, é sobre ciência, a sua primeira aula. Então, eu fiz um modelo só para você conhecer um pouco, ó, por exemplo, sobre ciência. O que eu pensei? Então, eu montei aqui uma tempestade de palavras sobre a questão da ciência, que vai aparecer aqui no slide, e eu fui anotando nessa folha de papel. Você vai anotar aqui sobre ciência. No final da aula, você vai buscar alguma coisa na internet ou ou pela sua própria criatividade, vai desenhar alguma coisa. Eu fiz um tubo de ensaio, uns átomos, sobre o que você acha que é a ciência. Então, fica a seu critério. Você pode escrever Infozine, que é o nome da atividade, e atrás do que você anotou, você vai colocar essas informações. Então, vou apagar aqui para que a gente continue falando sobre ciência. Então, ciência, a gente tem o senso comum. O que é o senso comum? Antes de falarmos de ciência. Senso comum é o conhecimento que ajuda a nos situarmos no cotidiano para compreender e agir sobre ele. Já a ciência, em diversas situações, é contra o senso comum. Ela é contra por quê? Por conta das suas crenças, como, por exemplo, a teoria geocêntrica, né? Que ainda tem hoje aí gente acreditando em terra plana, por exemplo. Isso é muito do conhecimento do senso comum. Já a ciência pode, mais do que demonstrar e comprovar que a Terra é redonda, que a gente está falando do sistema, nem mais o sistema heliocêntrico, né? Que a gente pensa a ciência enquanto um espaço que usa de experimentos, de experimentação e de comprovação, que
não precisa de você acreditar. A ciência está aí, ela é posta, e através de estudos e conhecimentos você chega ao conhecimento científico. Então, são caminhos diferentes do que é o senso comum e do que é o conhecimento científico. Não que o senso comum não tenha um conhecimento, mas ele é um conhecimento voltado para a cultura, para a subjetividade de cada um, enquanto que a ciência busca um conhecimento geral. A gente vai voltar a falar sobre isso nos próximos slides. Então, aí na sua folha, você pode, por exemplo, anotar senso comum e conhecimento científico, por exemplo, na sua tempestade de ideias aí da sua atividade do Infozinho. Então, o que é particular e o que é geral? Qual dos dois conhecimentos trata do particular e qual desenvolve o geral? A ciência, então, se preocupa com o geral, enquanto que o senso comum é o particular de cada indivíduo. Então, o senso comum ele é um conhecimento particular restrito a uma pequena amostra da realidade. Já a ciência busca por um conhecimento geral, não são apenas para os casos observados, e sim para todos os que se a ele assemelham. Por exemplo, como que nós sabemos que a água chega a 100 graus Celsius, o ponto de fervura? É através dos experimentos, é através de casos particulares, e a gente cria uma lei geral que vale para todos. Independente de você crer ou não, a água vai ter o seu ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Então, isso é um conhecimento científico. Agora, um conhecimento do senso comum, a gente tem, por exemplo, a questão de comer manga com leite, das nossas crenças aí do dia a dia, que são constituídas da nossa cultura, que dizem muito do que somos e o que produzimos. Então, o senso comum ele está muito mais voltado para uma questão cultural, enquanto que a ciência há um conhecimento. Então, continuando a nossa explicação, o que é subjetivo e o que é objetivo? Como que esses dois conhecimentos vão dialogar com esses dois conceitos? Sobre a nossa subjetividade e sobre o que é objetivo. Então, o senso comum, ele é uma característica subjetiva. Então, você pode até marcar isso aqui na sua atividade, na sua tempestade de ideias, no seu informativo, naquilo que você está construindo sobre ciência. Então, é importante você dedicar só uma daquelas 4 partes da folha em trazer as informações da aula de hoje. Então, por exemplo, subjetivo e objetivo. O senso comum, ele depende desse ponto de vista individual e não se funda no objeto, enquanto que a ciência estuda, o objetivo dela é estudar e conhecer o objeto, busca pela objetividade dos fatos e se concentra no objeto, enquanto que o senso comum se concentra na subjetividade do indivíduo. Você pode fazer essa distinção entre os dois. Então, enquanto que uma se preocupa com a subjetividade de cada um, daquilo que cada um acha belo, a ciência traz a objetividade, o cálculo, a precisão, o conhecimento científico. Então, frente a essas duas distinções, a gente vem com o método científico. Então, o que seria um método científico? O conhecimento científico, ele é recente na história da humanidade, e seu nascimento acontece quando ela estabelece o controle desse saber por instrumentos e métodos rigorosos. Ou seja, a ciência ela tem uma metodologia, ela é rigorosa na sua análise, no seu experimento. Então, a ciência ela é um conhecimento que produz em nós uma perspectiva de entender o mundo a partir de um estudo rigoroso e metodológico. Então, diferente do senso comum, a gente ver o nosso mundo com a lente da nossa cultura é diferente de ver o mundo com a lente científica, por exemplo. Então, frente a essas distinções, a ciência produz valores em nós, como, por exemplo, é um valor a nossa confiança no que os médicos nos dizem, por exemplo. Nós atribuímos a ele um certo valor, uma certa atenção da nossa vida, principalmente nesses momentos que vivemos agora sobre o coronavírus, não é mesmo? Então, a ciência visa primeiramente por valores cognitivos, ou seja, valores voltados ao conhecimento.
Isto é, aos cientistas só interessa conhecer por conhecer. Então, o conhecimento ele é fruto de um estudo, de um saber. Entretanto, há valores éticos nisso. Então, a ciência, ao produzir esse conhecimento, traz em si a característica ética, o valor. Como que isso acontece? A realidade não é o que parece, não é mesmo? Já vimos grafitados isso aí. Então, nós temos valores éticos e políticos. O poder da ciência e da tecnologia são ambíguos, podendo servir ou não para a vida humana. Deste modo, é importante a interação entre a ciência e o caráter moral, qual serve de orientação para esse conhecimento científico. Então, é importante a participação da ciência dentro do desenvolvimento do conhecimento, dentro da nossa vida. Então, marcar o papel da ciência é dizer a ela que ela tem uma responsabilidade. E qual é a responsabilidade de um cientista? Qual é o papel dele dentro da nossa sociedade? Por exemplo, um médico agora, nesse atual momento, vai nos dizer para ficarmos em casa, enfrentarmos a quarentena. Então, diante do que nós vivemos do vírus, o que a ciência nos diz? Como ela influencia o nosso comportamento social de sair ou não de casa? O cientista não pode abdicar-se de sua responsabilidade social. Assim, um futuro cientista precisa ter condições de se perceber como pertencente a um determinado grupo social. Então, é uma responsabilidade pelo mundo, pelo ser humano. Então, essas são características que eu apresentei para vocês, para que a gente pense um pouco o que é o conhecimento científico, o que é ciência, o que é o senso comum. Você iria desenvolver aqui nessa parte, nessa parte da folha dedicada à ciência, à aula de hoje. E atrás você vai fazer alguma coisa lúdica que você acha que é a ciência. Então, essa foi a nossa primeira parte da nossa primeira aula. Nós ainda temos 3 aulas online que vão completar o nosso zine, a nossa atividade. E depois você pode usar essa atividade para mostrar para o seu professor como uma participação. Você pode nos marcar lá no Instagram pelo que você produziu. Então, aguardo você até o próximo encontro. Tchau, fique bem aí.